Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, né? Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Nós estamos a 523 dias no término da geração da figueira. Graças a Deus por isso. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bastante coisa aí, né? Paz do Senhor, Vânia. Seja bem-vinda, minha irmã. Bastante coisa acontecendo, né? Bastante. Boa noite, Tânia. Amém, Aline. Deus te abençoe também. Boa noite, Rosane. Todos que estão chipatinha, boa noite. Um abraço para você também, Aline. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pelo seu carinho. Shalom, Viviane. Nós estamos vendo tanta coisa acontecer, né, gente, que chega a dar desespero, né? Todo dia eu vi um irmão falando assim, Shalom, Joelma, como é difícil o apocalipse. É verdade. Shalom, Andréia, boa noite, Elisa. Boa noite, Graciele. Eu achei tanta graça quando eu falei assim, irmão, o apocalipse é muito difícil. Shalom, Maria Rita, o apocalipse é estressante. E é verdade, Shalom, Simone. E é verdade, o apocalipse é estressante, dá trabalho. Dá trabalho, Shalom, Poliana. Amém. Glória a Deus, Aline, isso mesmo, perseverar. Boa noite, Fabiana. Graça e paz, Val. O apocalipse é complicado, né, gente? Boa noite, Aline. Dá trabalho. Passar o apocalipse dá trabalho. Acho que nós vamos dar muita risada do outro lado, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas é isso aí. Nós estamos vendo muita coisa, né? Eu estava vendo hoje uns canais que eu sigo de Israel, né? Pior que chão ainda. Tem chão ainda pela frente. Verdade. Boa noite, Patrícia. Eu estava ouvindo hoje uns canais de Israel, né? Eu assisto alguns canais lá deles que são muito bons. Eles são brasileiros que moram lá. Não esmorecer, é verdade, nós não podemos esmorecer, tem que ter fé, tem que ir para frente, né? Nosso reino não é aqui, né? Não é desse mundo. Mas eles estavam dizendo o seguinte: eles não estão entendendo que acordo de paz é esse que houve, porque era para desarmar, né? Os palestinos, tá todo mundo armado, matando uns aos outros lá, né? Shalom, Sandra. Estão se matando lá. Graça e paz, Eliane. Eles estão se matando e também eles estão ameaçando o povo de Israel, né? Eles precisando... Amém, Aline. Deus... Amém, minha irmã. Privilégio é ter vocês aqui. E eles ainda estão... Ontem quiseram matar 2 soldados israelenses. Olha isso. Então ele falou, né? Foi uma pessoa que me falou, irmã Ruth, Apocalipse dá trabalho. Ai, meu pai, a gente tem que ir, né? A gente tem que ir para poder ir para frente. Mas ele falando, né, que ele não entendeu ainda qual foi a do Trump, né? Que tá todo mundo em Israel falando que houve uma mudança. Ele não tá vendo mudança nenhuma, né? Não foram devolvidos os corpos ainda, que era para ter sido devolvido tudo ontem, não foram devolvidos os corpos. Só foram devolvidos os reféns, né? E então a peleja continua, né? Foi tudo uma coisa midiática, né? Tem seu lado positivo? Tem, mas foi na verdade um tratado comercial, né? Como disse o pastor Zavalo ontem, foi um tratado comercial, né? Agora eu estava hoje ouvindo como é que diz? Eu estava ouvindo a irmã Eucardes hoje e ela falou uma coisa muito interessante, né? A irmã Eucardes, ela acha que o anticristo é o Emmanuel Macron. Ela acha isso, né? E eu não falo nada. E ela pensa mais ou menos como eu penso. É um teatro. Shalom, Júlia. E ela falou uma coisa mais muito interessante. Foram todas as mulheres
Não, parece que na primeira, dessa vez, todos os cadáveres são mulheres. Dessa vez, mas algumas mulheres foram entregues nas primeiras vezes, né? Algumas mulheres foram entregues, mas o que veio agora são todos os cadáveres das mulheres. Diz que os cadáveres estão dilacerados, diz que é coisa tenebrosa. O que fizeram com elas diz que é coisa de monstro, coisa de monstro. Pra vocês terem ideia. Mas então ela estava falando o seguinte, que o verdadeiro acordo de paz, seja bem-vinda, Socorro, boa noite. O verdadeiro acordo de paz não é esse aí. Esse aí não, esse aí foi um tratado, é o que o pastor Zevalos ontem falou. Esse aí foi um tratado econômico, foi um tratado para eles poderem reconstruir Gaza. Reconstruir que jeito? Eles vão tirar a população que não serve e vão fazer um resort ali, né? Vão fazer, né? Vão fazer como é que diz? As tendas do homem, né? Vão construir as tendas do homem ali. Mas ela estava falando uma coisa, é uma informação, presta atenção, eu não opino porque eu não entrei a fundo nisso daí, mas ela disse o seguinte, que na verdade o Tratado de Oslo, vocês lembram daquele premier que foi morto, um israelense matou ele, porque ele fechou um tratado que dividia Jerusalém, dava metade de Jerusalém para os palestinos. Vocês estão lembrados disso? É o Isaac Rabin, eu não me lembro agora o nome do premier na época que foi assassinado em Israel mesmo, ele foi assassinado. No Tratado de Oslo, que é esse tratado aí, que é a divisão de Jerusalém, não é a divisão de Israel, é a divisão de Jerusalém. É esse tratado que é o problema, entenderam? Esse tratado vai ser o tratado que a ira de Deus vai descer sobre esse povo. E quando vai ser colocado esse tratado? Esse tratado já está na ONU. O Emmanuel Macron, junto com o príncipe saudita, estão na frente desse acordo. Então, a gente tem que ficar em alerta. Porque, irmãos, aqui eu estava ouvindo, né? Eu estava ouvindo um missionário hoje falando também o seguinte, que a besta, na verdade, né? O anticristo, ele é um homem, mas ele é um sistema. Shalom, Patrícia. Ele é um governo. São várias pessoas que ele vai ser o porta-voz dessas pessoas. Entenderam? Presta atenção. São várias pessoas onde ele será um porta-voz dessas pessoas. Então, preste atenção, a ONU com certeza vai eleger alguém para ser o porta-voz. E esse porta-voz é o cara, né? É o cara. Estão entendendo? Então vamos ficar alertas. Agora, uma coisa, eu concordo com ela, a besta da terra é o que eu já falei, é o Trump e o genro dele. E o Elon Musk, né? São as bestas da terra. A besta do mar é Vatica e a França. Entenderam? Vatica e a França. Então, é o Império Romano. Mas o Império Romano também está dentro da besta da terra, porque os Estados Unidos é Roma. A arquitetura feita em Washington é toda romana, né? Como a arquitetura aqui no Brasil é toda egípcia, né? De Brasília é toda egípcia, a arquitetura de Brasília. É um egípcio estilizado, mas é arquitetura egípcia, entendeu? Então, tudo tem um porquê, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos e nós temos que nesses acontecimentos, paz do Senhor, Rita, nesses acontecimentos nós precisamos cuidar da nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Eu tive um sonho para ontem, né? Eu tive um sonho terrível, um sonho terrível mesmo. E eu acordei desse sonho porque o meu cachorro foi lá atrás de mim porque os relâmpagos estavam para tudo quanto é lugar e ele morre de medo.
Mas eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou falar pessoas aqui, porque não convém, tá? Porque também não pertence aqui o grupo daqui. Sim, exatamente. A assinatura dele é quadrada, totalmente quadrada. 4 chifres. Aliás, não tem 4. Acho que se você contar direito, tem 3, né? São 3 proeminentes. 3 ou 6, eu não lembro agora. Mas é bem quadrada. É a assinatura de um psicopata. Tanto que ele disse que ele não vai pro céu, né? Ele disse que ele não vai pro céu, mas ele fez muito bem para muita gente aqui. Entendeu? Por que ele não vai pro céu, né? Ele sabe. Ele não pode ir pro céu, ele não tem fôlego divino. Ele não tem o fôlego do céu, entendeu? Por isso ele não vai pro céu. A gente tem que ficar alerta a tudo que eles falam, tudo que eles falam. Porque tudo que eles falam, irmãos, tem sempre uma ponta que a gente entende, entendeu? Fiquem sempre alertas. Paz do Senhor, Miriam. Mas eu quero contar um sonho para vocês. Eu quero contar um sonho. Eu passei a madrugada me dando pânico do sonho que eu tive. Eu sonhei com um rio muito grande, muito largo, extenso tanto na largura quanto no comprimento. E nesse rio tinha uma casa construída no meio do rio. Mas não era uma ilha, não. A casa era construída no mesmo chão do rio. Só que ela era construída toda em pedra. Os muros dela eram pedra. E aquela pedra não deixava que a água entrasse na casa. Mas para a gente poder adentrar a casa, a gente tinha que mergulhar no rio e passar por um túnel que passava por debaixo do muro. E aí você saía no chão da casa do outro lado. Você saía no quintal da casa. Uma casa normal. Eu lembro das pedras, elas eram redondas. Sabe aquelas pedras redondas e chatas, sabe? Aquelas pedronas redondas e chatas. Era assim, colocada uma em cima da outra. Com argamassa, tudo. Muito, muito, muito bonito. Eu via bem a muralha todinha. Mas a entrada, você tinha que mergulhar no rio e passar pelo aquele túnel, mergulhando. Boa noite, Susan. E sair para dentro da casa no chão seco, mas você tinha que mergulhar na água. E ali morava uma pessoa. E eu falava, meu Deus, mas construir uma casa aqui, né? Complicado, né? No rio, né? E eu entrava e saía. E eu ficava na beira, na margem do rio. De repente, começou a vir uma água. Era a água de uma enxurrada. E a água do rio já não era transparente, já não era limpa. Era uma água de um rio muito sujo. Eu não sei se vocês conhecem aqui no Paraná o rio Ivaí. É um rio barrento. É um rio que se alguém morre lá é uma dificuldade para o pessoal enxergar, entendeu? Ali é muito difícil porque as águas são barrentas. E eu sei, irmãos, que quando eu vi aquela água barrenta e eu vi descer aquela enxurrada pelo rio abaixo, eu só falava assim, eu preciso ir lá tirar essa pessoa de lá de dentro. Eu preciso ir buscá-lo para ele não morrer lá. E assim, eu falava, e a pessoa que estava do meu lado, que eu não sei quem é porque eu não via, boa noite, Esther, falava assim para mim, você não pode ir. Eu falei, por que eu não posso? Por que eu não posso ir? Ela falou assim, porque você está grávida. E a sua, como é que diz, barriga não vai deixar você passar pelo túnel para chegar até lá. E o túnel, na situação que tá, deve estar desmoronando. Eu falava, mas eu tenho que ir. Eu entrava naquela água e eu mergulhava e eu ia até a entrada do túnel. E quando eu chegava na entrada do túnel, realmente a minha barriga não deixava eu passar porque eu estava grávida e eu não sabia que eu estava grávida. E aí eu voltei e fiquei na beira do rio vendo que aquela enxurrada submergiu a casa inteira.
submergiu a casa inteira. Irmãos, era tanto desespero no sonho, tanto desespero, porque eu não podia fazer nada. E eu tava tão assim agitada no sonho que quando o meu cachorrinho não, meu cachorrão, né? O Mussum começou a gritar do meu lado para eu acordar, né? Porque ele, toda vez que ele tem medo, ele vai lá atrás de mim. Pra eu acordar, eu levei um susto com ele, com os relâmpagos, porque foi a hora que deu a tempestade aqui de madrugada. E eu tava sonhando com essa tempestade nesse rio. E eu passei o dia ontem inteira. E tô até hoje. Eu tô assim, impactada com esse sonho. Eu tô impactada com esse sonho. Sei quem é, mas eu não é ninguém daqui, nada, não tem nada a ver com ninguém daqui. Mas o Senhor ministrou comigo hoje à tarde uma coisa muito séria. E eu quero ler com vocês e eu quero compartilhar com vocês, porque isso aqui pode ser um aviso para muita gente. Eu não tive coragem ainda de contar para essa pessoa o sonho que eu tive. Eu não tive coragem ainda. Porque o sonho ele é altamente espiritual. Ele é um sonho para mexer nas estruturas, entendendo? Um sonho para mexer nas estruturas. Mas eu quero ler com vocês aqui Mateus, capítulo 7, versículo 24. Gente, deixa eu só tomar uma água aqui. Agora eu tenho que colocar água na garrafinha, porque senão eu não posso trazer água pra cá, porque as minhas gatas querem tomar água comigo. Já pensou uma coisa dessa? É, desse jeito aí. E o pior de tudo é que a água não abre. Ô, meu pai, cadê? Deixa eu abrir aqui de uma vez, vai. E aí, meus irmãos, vamos ler. Eu quero que vocês leiam aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente. Será semelhante, né, ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Paz, Marisa. A casa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Olha, eu sou sincera para vocês. Ontem eu estava numa tristeza tenebrosa, hoje não estou diferente. Mas, né, a gente vai absorvendo, né, vai ruminando a visão, né? E hoje Deus me deu essa palavra aqui. Irmãos, aquele que confia no Senhor, espera no Senhor, ele constrói a sua casa na rocha. Ele constrói a sua casa num lugar em que ninguém pode molestá-lo e que ninguém pode tomar frente com ele, porque ele coloca o seu alicerce no Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nosso socorro bem presente na angústia. Aquele que está fortalecido no Senhor, ele não olha para esse nem para aquele, ele olha para o céu. Ele olha para aquele que tudo pode. Ele não olha para o que o fulano fala, para o que o fulano diz. Ele não olha se a minha família não acredita em mim ou deixa de acreditar. Ele sabe em quem ele crê. Ele sabe em quem ele está firmado. Ele sabe aquele que falou com ele. Ele sabe exatamente aquele e sabe aqueles que também andam com o coração sincero para estar na presença de Deus. O homem que tem sua casa na areia é aquele homem que não quer ter trabalho. Ele não quer ter trabalho, porque, como diz o irmão lá, né, Apocalipse dá trabalho.
Passar o apocalipse dá trabalho. Por quê? Porque nós estamos vendo o fim chegando. E nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar cingidos com as vestes de Cristo. Nós precisamos deixar esse mundo, nós precisamos nos abster das coisas deste mundo. Nós precisamos renunciar a muita coisa da nossa vida. Nós precisamos renunciar a muitos desejos da nossa vida. Principalmente o jovem. Principalmente aquele que está naquela idade que tudo para ele é festa, porque ele ainda tem longos anos pela frente. Ainda tem aí 30, 40 anos pela frente. Aquele que está mais para lá do que para cá, que nem eu, já começa a enxergar diferente. Já começa a não se prender mais com as coisas dessa vida, porque já passou por tudo. Já viu que tudo é ilusão. Já viu que não adianta. Sabe, muitas das vezes nós batemos em ferro frio. Muitas das vezes nós fazemos castelos que jamais vão ser construídos. Então, eu, no meu caso, né, estou com 63 anos, então, para mim, eu já olho para trás e eu já vejo muita coisa que eu não via anos atrás. Mas os jovens que estão vindo aí, para eles é mais difícil fazer a casa alicerçada na rocha. Porque fazer uma casa alicerçada na rocha dá trabalho. Exatamente, Poliana, correr atrás do vento. Você falou tudo, meu irmão. Você falou tudo. Eu corri muito atrás do vento. Eu corri muito atrás do vento. Louvado seja Deus, que Deus, aos meus 40 e poucos anos, Ele me fez eu parar de correr atrás do vento. Mas tem muita gente correndo atrás do vento. Tem muita gente esquecendo que tem uma vida eterna para herdar e que para você ser santo, como Ele é santo, dá trabalho. Cada dia você tem que tirar, você tem que juntar as pedras que você acha para fazer a fortaleza que você precisa ter. Você precisa estar fazendo os seus alicerces na rocha que é Cristo. Você precisa renunciar às coisas desse mundo que já não tem mais o porquê estar com elas. Não é fácil fazer isso, não é fácil. Você precisa renunciar até um casamento, muitas das vezes. Ai, irmã Ruth, mas a palavra de Deus diz que casavam-se e davam-se em casamento. Sim, o povo do mundo, sim. Mas o povo que sabe que Jesus vai voltar, a não ser que você vai casar com uma pessoa que pensa como você. Aí é diferente. Mas onde estão essas pessoas? Aí é que está a questão. Aí Satanás dá o prato de bandeja, né? De um filho dele, né? Do próprio Satanás, vestido de ovelha para muitas irmãs pegarem o prato e colocarem na sua vida e perder a coroa. Até nisso, os jovens hoje têm que pensar. Estou falando para homem e para mulher, não é só para mulher não. Por isso os jovens têm que pensar o que vão fazer. Como vão proceder, se é complicado, se vai valer a pena. Se vai valer a pena. Não é fácil. Então, as pessoas que ela faz a casa dela na areia, ela não pensa. Ela não pensa na seriedade da situação, ela não pensa na seriedade do compromisso. E ela faz a casa dela, ela é crente, ela busca, ela louva, tudo, ela tá lá, né? Mas não tem alicerce, não tem alicerce. Agora o sonho que eu tive, presta atenção, a casa não era feita numa ilha, não, ela era feita dentro do rio. Ela era feita alicerçada no solo do rio. Uma casa, irmãos, ela não é como uma ponte, que o alicerce é profundo. Não. Ninguém procura alicerçar uma casa no meio de um rio com alicerces profundos. Ou ele vai fazer flutuante, mas uma casa de pedras feita como eu vi, e ali começou a me dar medo.
E sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração? Existem crentes que acham que ser crente vai estar salvo para sempre. Então eles constroem as suas casas no meio de lugares aonde não deveria colocar. Presta atenção. Ele coloca a sua casa no meio de pessoas que não deveria colocar. Porque ele se sente forte. Não, Deus me salvou, salvo uma vez, salvo para sempre. Não é assim. Salvo uma vez, eu vou ser sempre salvo. Deus vai sempre me libertar, sempre me livrar. Não é assim. Não é assim. Não é. Se fosse assim, a Bíblia não dizia: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. A nossa salvação, meu irmão, ela tem simplesmente uma coisa. É você fazer, paz, irmão, é você fazer a tua escolha. Como que eu posso colocar a minha casa na beira de um rio, aliás, dentro de um rio que aparentemente é limpo, mas de repente, quando a avalanche do pecado desce naquele lugar, quando as amizades que me cercam são amizades que podem corromper a minha vida, quando amizades que me cercam, eu não me cerco das amizades certas, eu não me cerco das pessoas certas, daqueles que com coração sincero buscam ao Senhor. Não, eu vou me cercar dentro da minha crença com aqueles que não querem nada com Deus. Eu vou me acercar daqueles que falam impropérios contra Deus. Eu vou colocar no meu entorno da minha casa espiritual aqueles que negam o nome do Senhor, daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. É onde foi construída essa casa. Aparentemente, o rio é lindo, porque o mundo, ele é lindo. O mundo é lindo. As festas do mundo são lindas. Agora tá ficando meio feinho aí, mas costumam ser lindas, né? As conversas do mundo são conversas bonitas. São conversas das coisas desse mundo, né? Porque o fulano tem isso, o fulano tem aquilo, né? O ciclano tem aquilo outro e eu também quero ter, né? E eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, porque para eu poder ter o que eu quero, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E ali as conversas, né? A água vai passando e aparentemente ela tá limpa. Mas quando desanda, quando as coisas desandam, a água fica turva, a água fica com barro. Quando a água vem de uma enxurrada, quando a água vem de lugares terríveis, quando desce a enchente pelo rio, ninguém vai segurar. A casa pode estar alicerçada. E eu via a casa alicerçada, mas a água tampou tudo. Tampou tudo. Quantos estão assim, andando na vereda do ímpio? Não, mas eu sou crente, eu sei me segurar. Eu posso andar no meio deles porque eu vou ser sempre crente. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Que você vai conseguir vencer o mal? Porque é o seguinte, meu irmão, os anjos do Senhor não andam nos lugares maus. Os anjos do Senhor não entram com você num bar. Os anjos do Senhor não entram com você em lugares que falam contra a presença do Senhor. Os anjos do Senhor não vão se acampar ao teu redor. O anjo do Senhor sabe aonde ele entra. O anjo do Senhor só pode entrar aonde Deus manda que ele entre. Mas o crente, ele acha que ele pode, que ele tem suficientemente força para enfrentar todas as conversas erradas,
para enfrentar tudo de mais sagaz que tem, entenderam? Mas ele acha porque eu nasci crente, eu vivi crente eu vou pregar para eles. Conversa fiada. Você não vai pregar coisa nenhuma. Eles é que vão te trazer para baixo. Uma vez eu nunca me esqueço, eu fui num congresso de jovens e o pastor falava assim: senta numa mesa e pede para o teu namorado ou tua namorada te puxar. Quem vai ter força? Você que está na mesa ou quem está embaixo? E realmente, irmãos, o crente é aquele que senta na mesa. O caído, o que não conhece a Deus e quer aquele, né? É aquela história, né? Não, eu posso me casar com quem não é crente, que não vai ter problema nenhum. Pois é. Só que quem não é crente, não tem problema nenhum, ele não vai sentar na mesa com você, ele vai puxar você para baixo. E a força tá nele, porque ele tá em pé, ele tá com os pés firmes, e você tá com o pé balançando. Olha aqui que a Simone colocou: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. Então, o crente começa a se enganar. O crente começa a colocar as suas tendas dentro da corrediça do rio, né? O rio correndo não é limpo. Aqui não tem perigo, eu vou permanecer na fé. E de repente, quando vê, meu irmão, a água suja tomou conta e tampou a casa. Às vezes nem leva a casa, mas mata quem está dentro da casa. Ele morre. Ele morre como se a casa fosse guardada por Deus. E não. Presta atenção, meu irmão. Esse sonho mexeu demais comigo, tá mexendo ainda. E eu quero dizer aqui, para aqueles que brincam com a salvação, eu só te digo uma coisa: você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Ou você quer Deus, ou você não quer. Como eu disse no início, né? Que o irmão lá falou que Apocalipse dá trabalho. Eu digo um pouquinho mais. Você querer a salvação dá trabalho. Você buscar ser salvo dá trabalho. Não é com todo mundo que nós podemos nos dar. Não é com todo mundo que eu posso sair. Não é com todo mundo que eu posso me sentar à mesa. Não é com todo mundo que eu posso expor a minha vida. Não é com todo mundo que você pode compartilhar as bênçãos do Senhor. Porque há perversidade. E o perverso é usado por Satanás. E Satanás costuma soprar no ouvido do perverso o mal para fazer contra a tua vida. E aí que mora o perigo. Aí mora o perigo. Qual é o perigo? O perigo é você não ter forças para dizer não. Porque você está tão acostumado com a sua vida de amizade, você está tão acostumado com a sua vida de dar risadinhas daquilo que não presta, achando que aquela risadinha não tem nada demais. Aquela risadinha não vai, não, Deus nem tá ligando, eu sou testemunho para eles aqui. Não, meu irmão, você deixou de ser testemunho do momento em que você se assenta na roda dos escarnecedores. A Simone colocou aqui 1 João 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado, meu irmão, com as tuas amizades. Cuidado, meu irmão, aonde você está colocando as estacas do teu muro.
Será que você está achando que mesmo você estando nesse rio lindo, maravilhoso, que era o início dele, você acha que quando a prova chegar, quando Satanás vier com seu exército para cima de você, para fazer você negar o nome de Jesus, porque você já deu todas as deixas que você gosta daquela situação, você gosta da amizade, você não critica nada, você diz que você é luz, mas como que uma luz pode brilhar se ela está se colocando debaixo da mesa? Entendeu? Presta bastante atenção. Nós temos que estar atentos, nós temos que ter inteligência espiritual. Olha aqui, ó, não ameis o mundo. Se nós não amamos o mundo, nós não podemos amar o que as pessoas do mundo fazem. Eu não vou deixar de amar a pessoa, mas eu não posso compactuar com ela nas trevas. Eu não posso compactuar com o que ela faz. Eu não posso dar risadinhas das piadas torpes que esse povo coloca. Eu não posso dar risadinha de um monte de mulher que fica na frente das casas fofocando da vida dos outros. Eu estou sendo como elas. Eu estou me igualando a elas. Ruth, mas isso é tão mínimo. Mas, meu irmão, Satanás está no mínimo. Satanás, ele vai minando a tua vida de pequenininho. Ele coloca um carocinho hoje aqui, um carocinho hoje ali, e vai colocando um monte de carocinhos ali na tua vida. De repente o rato vem para pegar os carocinhos. O rato é ladrão. E você cai. E você nem percebeu o que você fez. Então eu estou trazendo aqui para você, estou compartilhando com vocês esse sonho que eu tive. E aquilo que Deus me mostrou na palavra, né? A casa era perfeita. Perfeita, não passava uma água nela. Mas o inteligente que construiu não entendeu que quando o rio enchesse, a água vinha por cima. Mata todos que estão na casa e a casa permanece para ser armadilha para outro crente desavisado. Entendeu, meu irmão? Cuidado com a armadilha de Satanás. Cuidado com as armadilhas do diabo. Nós estamos no final de tudo. E o que Satanás mais está tentando fazer nesse momento é se vingar de nós. Porque nós somos o problema para ele. Não se esqueça disso. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Exatamente. Efésios 5:11. Igual a bruxa da história de João e Maria, queria engordar eles para depois devorá-los. Exatamente. Por isso a igreja de Laodiceia quer dizer voz do povo, e na carta de Jesus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exato, pastor. Exato. Nesse sonho eu estava tão desesperada porque eu não podia passar. E quem estava do meu lado dizia, você está grávida e você não tem como entrar no túnel para ir lá na casa e socorrer. Não tem como. Mesmo assim eu tentava, eu mergulhava naquela água barrenta e eu ia lá no túnel para conseguir entrar, mas a barriga era tão grande que eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar. E ali eu voltava e eu via aquela água toda por cima e eu entrava em pânico. E eu acordei em pânico. Vocês não têm noção da madrugada que eu passei. Além das pedras estarem caindo, começando a cair, Deus me deu como é que diz? Deus me deu de repreender aquelas pedras para não cair, né? Os bichinhos tudo com medo, todo mundo com medo, porque era muito relâmpago, né? Para tudo quanto é lado. E aquele sonho na cabeça, e eu via cenas do sonho assim, muito vivas na minha mente. E eu não tive coragem nem de mandar o sonho para a pessoa. Não tenho coragem. Eu perdi a coragem, de tão forte que é. Mas eu quero trazer aqui para nós, para que você, se você estiver numa situação dessa, se você estiver com a tua casa construída no meio de pessoas que não
Não adianta você falar da graça de Deus, não adianta você fazer mais nada, porque eles não escutam, eles querem que você se renda a eles. Eles querem que você perca a graça de Deus. Eles têm prazer em ver você destituído da glória de Deus. Se você tiver construído a tua casa nesse tipo de lugar, eu quero te dizer que é quando a enxurrada chegar, você vai morrer dentro da casa, mas vai morrer afogado por tudo aquilo, por todo o pecado que esse povo faz e que você dava risadinha para cá, risadinha para lá. Olha, não faz isso, olha, não sei o quê. Mas no fundo, você ama estar com eles. Presta atenção, meu irmão. Guarda o que você tem. Guarda a tua pureza. Guarda a santidade. Livra a tua boca de falar o engano. Livra os teus olhos de olhar para a mulher estranha. Livra os teus olhos de olhar para o homem estranho. Livra os teus olhos da concupiscência do pecado. Não flerta com o pecado, porque aquela casa era flerte com o pecado. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Exatamente. Isso é uma casa construída no meio do rio. Aparentemente ele está limpo, mas de repente, não mais que de repente, a sujeira toda vem, e a avalanche vem, e tudo que tiver de ruim lá para cima vai descer e vai passar por cima dessa casa. Irmão, presta atenção. Nós já estamos em momentos finais. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você via um crente, né? Eu falo pelo que eu já vi. E que uma amiga minha uma vez falou para mim. Ela falou: Ruth, você já reparou que toda pessoa, a maioria das pessoas crentes, elas passam um tempo na cama, elas passam um tempo doentes. Você já reparou isso? Eu falei: já. Por quê? Ela falou assim: sabe o que eu acho que é? Deus está purificando a pessoa para poder recolher ela. E eu fiquei observando e eu falei: realmente, ela tem razão. A maioria do povo que a gente está vendo que fica, né? Eu era jovem, eu tinha meus 19, 20 anos de idade quando ela chegou em mim e falou isso um dia. Ela era crente como eu era. E eu vi isso em toda a minha vida. Todos os crentes, raramente um crente morria de um dia para o outro. Mas a maioria dos crentes ficavam numa cama por um grande tempo. Nós não vamos ter tempo para isso. A nossa geração não tem tempo para isso. Você precisa tomar providência da tua vida agora. Você precisa tomar providência da sua vida agora. Não confia que você pode, que você tem experiência, que você é crente desde sempre e que você sabe negar o pecado. Não caia nessa. Eu vou te dizer. Vida eterna dá trabalho. Vida eterna dá trabalho de você sair do meio que fala mal de Cristo, do meio que fazem chocarrices, do meio que traz a perversidade, do meio que traz a prostituição, daqueles barizinhos com as mulheres, né, daquele jeito, né, com os homens daquele jeito. Meu irmão, quando você menos esperar, Satanás está com o laço pronto para te pegar. Não dá mais tempo de brincar com a salvação. Não vai dar tempo de você estar numa cama para purificar, como dizia a Crélia. Não vai dar tempo de você purificar numa cama. Nós não vamos ter tempo para isso. Aqui, aqueles que vão ouvir essa live,
eu vou dizer bem a verdade, ou vamos morrer de repente, ou vamos aguardar a vinda de Jesus. Ou seremos levados no de repente, ou estaremos vivos para aguardar a vinda de Jesus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 15 e 16, versos 5, 15 e 16. Presta atenção nessa palavra, eu vou ler de novo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe essa casa que eu vi? A água é o mundo. A água é o mundo. Parece que ainda tá, né, limpo. Não tá, não. A enxurrada tá vindo aí. A enxurrada tá vindo aí. Então, meu irmão, eu vou dizer para você o que Jesus disse. Sai dela, povo meu, para que você não venha arcar com os prejuízos espirituais que estão chegando. Preserva a tua vida da boca lisonjeira. Preserva a tua vida, meu irmão, daqueles que andam em mau comportamento. Preserva a tua vida daquele que não vem da parte do Senhor. Preserva a tua vida porque você precisa. Você foi chamado para a vida eterna. Tá, eu vou ler Efésios 5, né? Peraí que eu vou ler. Presta atenção, meu irmão. Ah, mas irmã, eu sei me comportar. Eu consigo me comportar. De jeito nenhum que eu vou perder a minha fé. De jeito nenhum que eu vou perder a minha salvação. Não perde? Brinca para ver. Brinca com a tua fé. Brinca com a tua salvação. Jesus já mandou e ordenou. Sai dela, povo meu. Sai de tudo quanto é lugar. Sai dessas amizades que você vive. Sai desse jeito que você dá risada para tudo. Que você compactua com o que eles conversam. Vamos ler aqui, Efésios 5, versículo 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, como necios, mas como sábios. Não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha isso aqui. Olha com quem você tem que andar. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós vamos ficar praticamente só. Eu falo para você, eu sou sozinha. Eu passo o dia inteiro sem conversar com ninguém. Eu passo o dia inteiro praticamente sem conversar com ninguém. À noite minha filha chega, a gente conversa, e eu venho aqui. Entendeu? Exatamente, Franci Oliver. Quem for sujo, que se suje mais, e quem for limpo, se purifique mais, ainda mais. Meu irmão, não está no tempo de ter amizades. Não está no tempo de você participar da vida pública. Escuta o que eu estou te dizendo. Não está mais nesse tempo. Nós temos que selecionar. Irmã Ruth, então eu vou ficar sozinha. Eu já estou. Eu converso com os meus irmãos aqui na internet. Eu converso com os meus irmãos aqui na internet porque por aqui a gente só fala das coisas de Deus. Entendeu? Então, meu irmão, presta atenção. Glória a Deus, Franci. Glória a Jesus por isso. Então, meus irmãos, eu digo para você, vai valer a pena? Vai. A solidão vale a pena? Vale. Vale a pena. Porque na solidão você pensa na vida. Na solidão você vê quais não estão os teus erros. Na solidão você pondera tudo que você precisa. Entendeu? Vinho simboliza doutrinas em que há contenda e conclui com versículos bíblicos, salmos, hinos.
falando em vós com salmos e hinos, exatamente, aqui diz, né, mas enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, exatamente, mas enchei-vos do Espírito. Se eu preciso ficar cheia do Espírito, para eu ficar cheia, eu preciso estar sozinha, então eu vou ficar sozinha. Entendeu? Né? A gente sabe que Deus está conosco, mas os ímpios não podem nos levar para o chão. Os ímpios não podem nos levar para trás. É aí que mora o perigo, meu irmão. Não confia em você mesmo. Não confie não confie na força do teu braço, porque você não tem força. Eles são mais poderosos que você. Ruth, eu tenho Deus. Meu irmão, você fala que tem Deus. Todo mundo fala, eu também falo. Eu tenho Deus. Mas se eu não obedecer a palavra de Deus, se eu não viver uma vida na integridade da palavra, sem me assentar na roda dos escarnecedores, sem fazer parte desses conjuros que fazem por aí, sem estar pleiteando coisas com o ímpio, não é mais tempo, meu irmão, de se juntar. Para você estar com ele, ou você fala a verdade, que a hora que você falar a verdade ele vai te jogar fora, ele vai te acusar, ele vai te mandar embora, ou você não pode ser essa água morna que você está sendo. Tá entendendo? Cuidado, meu irmão, cuidado. Não pense que você é forte o suficiente para vencê-los, porque nós não somos. Digo para você, nós não somos fortes o suficientes para vencê-los. Tá? Presta atenção. Eu prefiro ser só. Aprendi a viver só. Porque na minha solidão, Deus já falou muito comigo. Aprendi a viver só. Porque sozinha, eu começo a me controlar. Presta atenção, Paulo, como que Paulo ficou? Você já parou para pensar como é que Paulo estava nos últimos dias dele? Exatamente, o que a Fabiana colocou, eu já estou sozinha também, porque a gente prega a volta de Jesus, que o fim de tudo está próximo e o povo corre, exatamente isso. A igreja que congregou é pós-tribulacionista, a igreja que você congrega, né? Pois é, meus irmãos, eu só digo isso para você. Coloca a tua vida em ordem. Sai desse meio. Não confia em você ser, como é que diz? Em você ser poderoso. Exatamente, José saiu correndo da mulher de Potifar. Fugiu da tentação. Paulo terminou os dias dele numa cela, sozinho. Eu acredito que Lucas foi que acompanhou ele para ele ser morto. Entendeu? Sim, eles se sentem mal com a gente, Exatamente. Paulo ficou só, mas ele estava com o Senhor. As cartas mais lindas que Paulo escreveu foram as cartas de dentro da prisão. Entendeu? Então presta bastante atenção. Você não é forte porque você é poderoso, não. Nós aguentamos o tranco porque Deus nos dá o poder, mas nós temos que condenar as obras das trevas. Se você der risadinha para o que falam, você está compactuando com eles. E logo, logo Satanás está jogando a rede para você. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Exatamente. Eu quero que você reflita bastante nisso que eu falei hoje, que você possa entender essa palavra, que você possa buscar de Deus, sabe? Buscar de Deus santidade, buscar de Deus confiança. Não pense que o Senhor vai te deixar sozinho, não vai te abandonar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. O Senhor não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar, você não vai se sentir solitário. Porque você escolheu a boa parte, e a boa parte não é estar misturado com a turba, entendeu? Não é estar misturado com a turba, mas é você estar
junto com aqueles que com coração sincero buscam ao Senhor. Entendeu? Então, presta atenção. Fica firme com Jesus. Você quer a vida eterna? Você está se preparando para a vida eterna? Sai da onda do rio. Sai da onda do rio. Vem para Cristo. Porque só Ele pode te dar salvação. Só Ele pode te dar a paz que excede a todo entendimento. Só Ele pode direcionar os teus passos. E em breve, meus irmãos, eu creio que nós estaremos juntos para ver a volta de Cristo. Eu não sei como, não me pergunte, é uma coisa que eu acredito, entendeu? Como consegue ter comunhão com esse povo praticando essas coisas? Pois é, não tem como, não tem. Então, meu irmão, não creia no seu poder, mas creia no poder de Deus e faça a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, sai dela, povo meu, para que você não seja participante. Não é só da Babilônia, é do povo da Babilônia também. O povo que anda fora da Babilônia, reunido por aí nas mesinhas de bar, reunido por aí depois do trabalho, reunidos por aí para jogar a conversa fora. Cuidado que conversa fora você está jogando. Cuidado qual é o tipo de conversa que você está jogando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós cremos em Ti, te agradecendo porque nos foi dada a oportunidade de conhecer a Tua palavra, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma vida nova em Ti, o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos em Ti, não em nós. Nós não temos capacidade, mas em Ti nós temos essa capacidade de estar agarrados na Tua veste, firmados na Tua palavra e sabendo que o Senhor lutará por nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, livra os meus irmãos do mal, protege cada vida aqui, protege, Senhor, as pessoas que estão naquele caderno de oração, protege, Senhor, o Teu povo de pecar, ajuda o Teu povo a se desvencilhar daqueles que não Te querem, daqueles que não Te amam, daqueles que querem nos levar para baixo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos cobre debaixo do Teu sangue. Tua palavra diz, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós Te louvamos, Senhor, porque ainda estamos separados aqui, mas eu creio que o Senhor vai juntar aqueles que Te amam de verdade. O Senhor tem um lugar preparado para nós. Antes da volta de Cristo, eu creio nisso. E eu Te louvo, Senhor, eu já Te louvo, porque a fé é trazer à existência aquilo que ainda não aconteceu. E eu creio no Teu poder. Nós Te louvamos, Te agradecemos, dá-nos uma noite em paz, uma noite meditando na Tua palavra, uma noite, Senhor, buscando de Ti respostas, buscando de Ti, Senhor, ter uma vida mais íntegra na Tua presença. Sê conosco, livra-nos, Senhor, de todo mal, do perigo do mundo invisível. Nos dá guarida, que as nossas casas estejam fincadas, firmadas na rocha, que é Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor guarde. Amém, Simone. Socorro, muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada, tá? Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem firmes com Jesus. Para você também, Poliana. Fiquem firmes com Jesus. Não vacilem. Não retrocedam. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor está vindo, porque o anticristo já está aí, né? O anticristo já está aí. Ele não vai falar quem é ele, né? Mas ele já está aí. O governo dele já está aí, né? Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Glória a Deus. Presta atenção, aquele que retroceder, a alma de Deus não tem prazer nele. Entendeu? Amém.
Então, fiquem com Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém, Tânia, você também, minha irmã, amém. O noivo vem, Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Tá vindo rápido, hein? Tá vindo rápido. Ó, nós estamos por um estalo para sair daqui. Se prepare, se prepare. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.